Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vem aqui mais uma vez tentar conhecer a si mesmo e deixar de ser ignorante. Esse é o nosso DelphusCast, o podcast do Delphus Club. E nessa noite, a gente vai debater um pouco sobre o Eric Arthur Blair, que usava como pseudônimo George Orwell, e o seu livrinho A Revolução dos Bichos, uma fábula moderna, como ele intitulava, né? E a gente vai conseguir entender melhor como se situa essa fábula dentro da história da literatura, por que ela é tão importante, quais são os seus possíveis defeitos, ela realmente é um retrato realista da União Soviética, como planejava ser, né? Mas, antes de tudo, quero apresentar para vocês o atual Trio Ternura, né? A última reunião teve um Trio Ternura, agora ele está um pouquinho modificado, mas ainda assim é o nosso Trio Ternura que vai fazer a reunião de hoje. E Maurício Lima, e aí, o que você achou da obra? Como é que você está? Como é que foi a semana? Tudo bem, boa noite a todos. É uma obra particularmente que eu tenho um carinho, né, especial por ela, porque foi uma obra que marcou a minha adolescência e tal. E é isso. Vamos lá debater essa obra que eu tenho muita estima e acredito que vocês também. Com certeza. Não tem como não gostar da Revolução dos Bichos. Rodrigo Gouveia, meu grande amigo. E aí, como é que estão as coisas? O que é que você tem para dizer aí? Um breve panorama da obra. Muito boa. Minha história é um pouquinho parecida com a de Maurício, também com uma releitura, né, que a gente veio fazer. Também foi na minha adolescência e estava naquela fase efervescente do povo descobrindo o que era socialismo, a onda antipetista e tudo mais, e contribuiu muito, né, para a criança hoje em dia. E reler, né, ler de novo com um pouco mais maduro, faz você enxergar a obra de outro jeito, né, de uma maneira melhor. Pois é, exatamente. A obra, acho que é uma obra que é o tipo de livro que você deve reler todo ano e você vai ver alguma coisinha nova, algum detalhe interessante, né? E é muito interessante, eu também tenho um histórico assim. Eu li a obra, acho que em 2013, né? Auge das manifestações, em 2014, o impeachment de Dilma, todo mundo falando mais Mises e menos Marx, mesmo sem saber nem quem era Marx, nem quem era Mises, né? Mas foi uma obra muito crucial, né, para esse início da nova direita no Brasil, né? E é uma obra importantíssima dentro do contexto da Guerra Fria e depois dele também, né? Antes de a gente iniciar de fato esse nosso debate, eu acho interessante que iniciemos com a oração, que é padrão aqui no grupo, para que essas palavras pronunciadas não sejam em vão e que isso realmente ajude a nossa formação intelectual, moral e espiritual. Assim sendo, que o Espírito Santo desça sobre nós e que todas as nossas obras, toda a nossa conversa dessa noite tenham um propósito, tenham um fim, que seja realmente tudo para a graça de Deus, para a sua glória, e que resplandeça sobre nós sua luz divina, para que, caso falhemos, possamos ser corrigidos, possamos acertar nas próximas vezes. Amém? Amém. Amém. Então é isso. Voltando à obra, o George Orwell escreve ela em 1937, né? Não, começa a ter uma ideia dela em 1937 e só vai publicá-la de fato em 1945, né? Por que isso tudo? Primeiro porque ele teve muita dificuldade de publicá-la, porque, como a gente já disse, a obra fala mal da União Soviética e na época, durante a guerra, não pegava muito bem você criticar um aliado de guerra tão poderoso quanto a União Soviética era da Inglaterra, né? Isso gerou grave problema, inclusive editores conservadores, o caso de T.S. Eliot, que era um grande nome do conservadorismo na época, se negou a publicá-la, e sendo que, mais para frente, durante a Guerra Fria, a obra se torna quase obrigatória, quase um paradidático para crianças, para entenderem como foi a Revolução Russa e tudo mais, principalmente nos países anglófonos, né? A Inglaterra, Estados Unidos, etc. Assim sendo,
né? Do que trata a obra? A obra é uma fábula, né, que tenta narrar aproximadamente o que foram os eventos pós-Revolução Russa e governo stalinista, contando com os expurgos de Stalin, a expulsão de Trotsky, depois a sua morte, né, a censura que acontecia na União Soviética, e a aliança no encontro de Teherã, né, que foi a aliança para a Segunda Guerra Mundial entre a União Soviética e os aliados, né? E tudo isso foi feito no livro através da fábula, que usa os animais de uma fazenda como símbolos da população soviética, dos seus militares, da sua inteligência, né? Ou seja, dos líderes do partido e tudo mais, e dá uma ideia básica, através de muitas licenças poéticas, do que foi a Revolução Russa e dos erros da União Soviética, né? O George Orwell era socialista, né? Era um socialista convicto, mas era um cara que ele era extremamente honesto, no sentido de que ele tinha muita coragem de criticar algo que, à época, o Partido Comunista estava totalmente alinhado. Você não podia criticar a União Soviética na época, porque isso enfraquecia o movimento, como se diz, né? Então, o que ocorre? O Orwell acaba tendo essa coragem, sendo de esquerda, criticar a própria esquerda e mostrar os grandes erros. Inclusive, tem um texto dele que foi criado como prefácio, se não me engano, para a edição da Ucrânia, porque ele fez circular esses livros ilegalmente na Ucrânia, enquanto estavam sob o jugo soviético. E nesse prefácio ele fala algo como: olha, eu até hoje não sei ao certo se sou socialista, eu sei que eu me preocupo com os mais pobres e acho que há injustiça no mundo. Eu acho que se o Orwell vivesse um pouco mais, talvez ele se tornasse alguém um pouco diferente, mas não dá para afirmar, né? Mas a genialidade dele, a originalidade, o talento e principalmente a coragem de denunciar são marcas desse autor. Mas a obra em si, né, a trama da obra, como eu já falei, são os animais da fazenda que se revoltam contra os seus donos, o Mr. Jones, o Sr. Jones, né, e tomam o controle da fazenda, que representa a Rússia, né, e através disso passam a controlar eles mesmos a fazenda. E para seguir um pouco mais na obra, eu vou pedir a opinião dos meus amigos aqui. E aí, Maurício, vamos pensar um pouco no panorama inicial da obra. Um pensamento inicial, assim, voltando a essa obra, revisitando ela, que é tão importante para o pensamento da direita atual, acho que no mundo inteiro, né? O que me vem à mente, em primeiro lugar, é a questão, o problema da instalação de um regime perfeito, né? De um regime que vá, de fato, acabar com as injustiças, acabar com as disparidades sociais. E apesar de, pelo menos essa parte da teoria, ela soar muito bem, né? A prática a União Soviética foi o pontapé inicial, né? Mas depois nós tivemos diversas tentativas de implementação do socialismo e todas não acabaram bem ou como deveria ser, né? Alguns dizem, né? Inclusive escritores mais conservadores ou liberais, que na verdade os regimes sim foram implementados da forma como eles deveriam ser, porque correspondiam de fato à teoria. Mas depois vocês podem acrescentar mais sobre isso. O fato é que eu acho que a obra fala sobre isso, né? Sobre essa contradição, e é na verdade essa crítica que um próprio socialista vai fazer a esse regime, né? Que se chama de socialista. Então eles acabam perpetrando um outro regime, na verdade uma ditadura, um totalitarismo, né? E não aquilo que o Orwell acreditava que poderia ser o socialismo de verdade. Então é essa contradição, né? Eu acho que a gente deve começar pensando. Sim, de fato, tem essa questão da contradição, né? Por outro lado, ela alimenta, né, o ideal socialista há muitos anos. O ideal revolucionário há muitos anos, né? A ideia da perfeição e tudo mais, o trabalho em conjunto, todas as classes acabarem, todos juntos dançando ciranda feliz, sei lá. Mas assim, e para passar por ela, a ditadura é necessária, né? O processo é necessário, mas você nunca consegue passar do processo, né? A ditadura do proletariado é um processo para se chegar ao comunismo, né? Mas você nunca passa dessa parte, não tem como passar, né? E eu acho que o grande problema aí
porque os ideais são impossíveis, né? A gente tem um problema da impossibilidade disso. Sendo esses animais representações do ser humano, a gente chega no cerne da questão é que o ser humano é mau por natureza. Ele não consegue reproduzir um paraíso na Terra porque a sua maldade destrói esse paraíso terrestre. Ele em si próprio destrói qualquer coisa que tenha essa perspectiva. Rodrigo, meu querido, e aí? Dentro dessa ideia, como é que a gente pode desenvolver melhor essa questão da impossibilidade da criação de um paraíso terrestre? Vê bem, quando o que norteia toda essa revolução dos bichos e socialismo é principalmente a ideia de igualdade, né? Quando você tem como norte a igualdade, você indiretamente, para tornar todos iguais, acaba criando uma dura hierarquia, porque você, querendo ou não, vai ter que padronizar aquelas formas, padronizar o jeito que as pessoas pensam, os gostos. Essas pessoas nunca colocam em evidência aquilo que é tipo, tá, todo mundo vai ser igual, mas o que acontece com quem não quer ser igual? Aí é que entra o poder de Napoleão, vamos assim dizer, a ditadura do proletariado, o socialismo, que acaba eliminando várias classes e criando duas classes poderosas, né? Os porcos e os cachorros e o resto, né? E a galera que está preocupada em fazer a igualdade, em trazer a igualdade, e o resto que não faz parte do clubinho. É aquela grande disputa entre as igualdades, né? Você tem em contraponto a igualdade aristotélica, que é a igualdade categórica, e a igualdade de Rousseau, que é a igualdade total. A esquerda, o socialismo, muito pensamento progressista, ele vem de encontro com a igualdade de Rousseau, que é que todos são realmente iguais. E quando você bota no seu norte um pensamento que é errado em sua natureza, a implementação de uma ideologia, de uma política, o que for, vai ter um resultado errado. Como a gente viu tanto na obra, que é um reflexo do que realmente aconteceu, assim, não fidedigno, né, com a liberdade poética que o Orwell teve na União Soviética, na China, ou em qualquer outro governo que se diz socialista. Falando um pouco sobre o Rousseau, né, a gente pode explicar melhor para os ouvintes que é a questão do bom selvagem. É a questão que é o seguinte, né, o homem é bom e a sociedade o corrompe, né? E se o homem vivesse em uma sociedade boa, logo o homem seria bom, né? Então, basicamente, essa é a ideia do Rousseau. Os homens são desiguais por quê? Porque a sociedade é desigual, porque o sistema é desigual, e toda essa questão, né? Então, porque a gente pode dizer que o mito do bom selvagem, rousseauiano, é um erro em si. Porque vamos dizer que, inclusive, no século XVI, se pensou muito que entre os povos indígenas brasileiros, da América do Sul, da América do Norte, se encontraria essa questão do bom selvagem. Na época de Rousseau também, mas não, se encontrou uma estratificação, né? Não da forma europeia, obviamente, mas é claro que existia. O pajé, o cacique, não era igual a mulher que fazia renda. O caçador não era igual ao coletor. E por aí vai, né? Então não existe essa questão. E esse é o grande problema. Mas aparentemente o Orwell já dá indícios de que isso é impossível, né? Aparentemente ele está querendo defender o Trotsky durante toda a obra, que é representado pelo Porquinho Bola de Neve, que é um cara mais democrático, que é um cara mais da conversa. Mas, por outro lado, tem um ponto que é quando os porcos vão dividir a questão do leite, ele diz, olha, foi o único ponto que os porcos Bola de Neve e Napoleão concordaram, foi que o leite fosse para os porcos, ou seja, a corrupção já estava na alma dele. Então parece que ele já sabe dessa questão da maldade humana e disso ser muito forte, né? Impossível de burlar. E eu acho que a formação das castas e o comentário final de todos os bichos são iguais, mas alguns são mais iguais que outros, já deixa claro que é impossível a criação ou seja, a destruição das classes por si só, né? Nesse sentido, Maurício, como é que a gente pode pensar a questão do Orwell? Ele é só um panfletário que teve muito sucesso porque a sua obra é contra um inimigo, a União Soviética, o comunismo, ou tem algo além na obra? Eu vejo o Orwell como um cara que
ele acredita nesse socialismo primitivo, por assim dizer, do 1917, né? Então ele acreditava de fato que poderia ter um socialismo real, verdadeiro, que não se transformasse numa ditadura e que se prolongasse dessa forma. Mas essa questão foi uma boa questão, inclusive, né? Porque agora eu tô me pegando pensando se de fato ele não poderia estar defendendo só o trotskismo, mas eu não acho que tenha sido apenas isso, mas poderia ser isso também, entendeu? Eu tenho uma visão assim que eu gosto de comparar ele com Jorge Amado, sabe? Eu vejo a honestidade dele, na verdade, uma desilusão, porque ele comprou a ideia, achava que as coisas seriam daquele jeito, do jeito que se vendia a utopia, e após se deparar com a realidade, ele amargurou e do jeito, como é que se diz, a cosmovisão dele já estava afetada daquele jeito. Eu acho que ele não conseguia mais sair desse jeito de enxergar o mundo, dessas perspectivas e tudo mais. E o que ele tentou fazer, ao meu ver, foi uma autocrítica, né? Para tentar dar novos rumos ao que seria isso. Eu não vejo ele nem tanto como partidário de Trotsky e tudo mais, embora você vê que ele no jeito que ele escreve, com certeza, Bola de Neve parece um anjo comparado às atrocidades que Napoleão faz. Mas, enxergando a história, talvez seja porque a gente nunca teve a oportunidade de saber como seria uma União Soviética controlada por Trotsky, sabe? Então, eu vejo mais como essa autocrítica assim, ao socialismo, aos rumos que as coisas tenham tomado, do que simplesmente como uma panfletagem. Sim, eu acho que é muito difícil fazer panfletagem contra você mesmo dentro do seu nicho, né? Eu acho que é bem difícil. Acho que não dá para encarar o Orwell como um mero panfletário, né? Até porque os panfletários da época estavam completamente alinhados com o stalinismo. Você não criticava Stalin, você sabia dos expurgos e ficava quieto e tudo mais. Isso criou rixa no Partido Comunista Brasileiro e tal. Até hoje existem 2 partidos comunistas brasileiros. Sim, existem vários, mas 2 com o nome, só existem 2, né? Mas, assim, dentro dessa questão, eu peguei pensando num ponto. A gente não tem a personagem do Lenin, né? A gente não tem um personagem que a gente possa dizer, esse é o Lenin, porque eu acho que o velho major, como mentor intelectual inicial da Revolução, se enquadra mais no próprio Marx, né? Eu acho que ele é uma mistura, mas ele pesa mais para o Marx, né? Mas, por outro lado, vamos imaginar uma situação. Vamos dizer que ele criasse um personagem Lenin, né? Vladimir Lenin. Ele colocaria esse personagem incitando os cachorros para matar Jones, a mulher e todos os filhos pequenos, porque a gente sabe que o Lenin mandou matar a família do czar. E aí, até que ponto essa questão ficaria válida? Então tem essa questão também. O próprio Lenin já demonstra extrema crueldade. O Trotsky, ele queria expandir a revolução, né, que é essa ideia das pombas, até que ele bota o Bola de Neve com as pombas, mandando as pombas para as outras fazendas, incitar a revolução, o que provavelmente teria destruído a União Soviética muito mais cedo, porque quando começasse a pipocar a revolução em vários países, não haveria mais financiamento, né, destruiriam mais cedo a União Soviética. Acho que a proposta de Stalin para o comunismo, principalmente para o comunismo soviético, foi a melhor coisa. Fortalecer primeiro a Rússia, né? Eu acho que foi a melhor proposta possível. Por outro lado, a gente tem uma questão do Orwell, isso a gente pode remeter a 1984, que é um cara que aparentemente não aceita nenhum tipo de tirania, nenhum tipo mesmo. Mas também é um cara completamente... não vou dizer que ele não é amoral, mas ele não acredita em nenhum conceito de moral pré-estabelecida, de moralidade pré-estabelecida. Então, eu falo isso porque o personagem de 1984, o personagem principal, o Winston, né, ele diz para a mulher lá que, olha, eu odeio tudo que é bom, eu odeio pureza, eu odeio todo esse tipo de coisa. Ele fala isso para ela, né? E de certa forma parece que ele representa um pouco do Orwell, né? Representa um pouco daquela ideia do que deveria ser o cidadão perfeito, socialista, sem nenhum conceito de moral que ele consideraria arbitrário e tudo mais.
Mas, por outro lado, o Winston falha. O Winston Smith falha e não consegue derrotar, entre aspas, o grande irmão. Né? Ele é derrotado por ele na tortura. E a gente vê os mártires cristãos, mesmo crianças, assim, contra os comunistas lá no México, por exemplo, que sendo torturados tanto quanto o Winston, persistiram, né? Então, a gente sabe que o ser humano é falho, é mau por natureza, mas até que ponto a moralidade, um código de ética, um código de conduta baseado em valores como os do cristianismo servem no enfrentamento à tirania, né? Uma pergunta que eu deixo para vocês, é realmente um questionamento. Até que ponto os valores morais conseguem ser um baluarte, não para criar uma utopia, mas no enfrentamento de possíveis distopias? E aí, alguém tem algum ponto sobre isso? Eu tenho um ponto que o cão está tentando acabar com o nosso podcast, né? Mas... Oremos. É o cachorro do Napoleão, Mas sobre essa questão aí, foi uma pergunta que eu não vou saber responder. Tu sabe, Rodrigo? Tem algum ponto sobre isso a acrescentar, sobre essa questão do carro de chupar? Uma boa questão. Até que ponto? Rapaz, aquele lance uma vez, eu vendo uma aula do professor Olavo de Carvalho, que ele fala, né, que não existe sociedade injusta, nem justa, porque a injustiça que ocorre na sociedade faz com que as pessoas tenham consciência da maldade e, a partir disso, melhorem-se a si e, consequentemente, melhorem a sociedade. Os mártires, o cristianismo, ele tem esse papel, né, de, querendo ou não, quando um mártir, alguém se sacrifica em nome da verdade, da fé, contra uma tirania, ele dá esse testemunho acerca da verdade, da bondade, da justiça e de todas as grandes características que emanam de Deus. Então, eu acho assim, que o cristianismo, a religião em si, ela tem esse papel de combater a tirania no campo individual, no campo da personalidade, porque são as grandes personalidades, né, que mudam o mundo. E quando você se sacrifica, ao invés de sacrificar o trem, você tem um poder de impactar várias vidas, várias pessoas, porque o coração, o homem, ele tem noção do que é justo, do que é injusto, sabe? Por mais bárbaro a civilização que seja, por mais desenvolvida, existe aquela sementinha dentro do coração das pessoas. E a partir do momento que você, em nome de algo maior que você, dá a sua vida, você, na verdade, está plantando essa semente, vamos dizer assim, nas pessoas, fazendo com que elas tomem consciência da injustiça, do que é errado e tudo mais, e, através dessa consciência, consigam mudar a sociedade, mas não por um decreto, por uma lei, por uma organização, mas sim por suas atitudes cotidianas. É mais ou menos isso assim que eu penso. Eu tenho uma outra questão, né, sobre os valores morais absolutos. Inclusive, quando tu falou aí, né, de que os seres humanos reconhecem a injustiça, né, isso é uma defesa dos valores transcendentais, absolutos, da lei moral, né, da lei natural dentro do homem, né? Porque por que não seria justo matar se alguém me irrita, né, se alguém me insultar? Porque eu não posso meter uma bala na cabeça da pessoa. Então, isso me faz lembrar na Revolução Francesa, né, no Iluminismo, e toda aquela desconexão, né, aquela quebra com a tradição cristã, com os valores judaico-cristãos, aquela tentativa. E você vê, né, uma tentativa de relativizar, de modificar as coisas e de, posteriormente, né, com Nietzsche, com outros caras aí, outros filósofos, criar, né, uma moral que seja desconectada dessa judaico-cristã que está enraizada no Ocidente. Mas você vê que os caras sempre retomam as leis do Decálogo. Eles não conseguem fugir disso, porque isso está em nós, né? E isso que tu estava comentando me faz lembrar sobre isso, né? E, inclusive, essa revolução, essa implementação de um regime igualitário, não sei o que e tal. E a gente sempre tem que voltar para essa discussão de que o homem é mau, de que o homem tem em si. Porque se nós pararmos para refletir, a gente vai ver o seguinte, que a implementação do socialismo, ela tenta quebrar ela tenta implementar alguns dos valores do Decálogo, dos 10 mandamentos.
A partir de que? Vê o seguinte raciocínio. Quando você implementa a igualdade, você automaticamente pensa em quê? Em erradicar o ciúme, né? Porque todo mundo vai ter o seu quinhão. Você pensa em erradicar a inveja, né? Estão entrelaçados aí. A ganância, o furto. Então, tudo isso é uma tentativa de você implementar uma sociedade harmônica, né? Só que essas mesmas pessoas comunistas, a teoria comunista, ela se desliga dos valores judaico-cristãos, ao mesmo tempo em que ela usa os valores judaico-cristãos para ela própria. Vocês conseguem perceber essa contradição dentro da filosofia marxista? Não, a questão que eu estava pensando é o seguinte: o que se difere principalmente, eu acho que é no campo de quem age. No marxismo e nas revoluções e pensamentos revolucionários, mentalidades revolucionárias em geral, a gente tem uma massa, um conjunto de pessoas de classes sociais, raça, grupo dominante, né, que age, né? E se o ser humano individualmente, né, no seu cerne, tem uma tendência ao mal, o grupo é pior ainda, né? Que é isso multiplicado por 10 vezes. Enquanto que na ação individual do mártir, do santo, do cara que está se preocupando em fazer um grande sacrifício, a gente tem exatamente isso. Ação individual. O homem se redime através da ação individual dessa pessoa, que é uma luta direta contra ela mesma. Quando o mártir é assassinado, se deixa matar entre aspas, né? Mas é assassinado por um regime tirânico, uma facção anticristã e tudo mais. Na verdade, a luta não é contra esse grupo. A luta é contra ele mesmo. A luta dele é dizer, olha, eu venci a minha individualidade a tal ponto que, tal como Cristo, dou minha vida para que outros tenham fé. Então, a questão do mérito individual é muito por isso, porque a batalha é contra o individual. Enquanto que na mentalidade revolucionária, você cria a batalha contra um certo grupo e diz que o seu grupo é o detentor da verdade. Sendo que o grupo, a mentalidade coletiva, por si só, não pode ser o detentor da verdade, porque a coletividade não é nada. Se você parar para pensar, a coletividade simplesmente não existe. Não existe um grupo de pessoas que pensa igual. Não existe isso de classe social. Isso é uma invenção mental. Você pode ter divisões hierárquicas, você pode ter tendências hierárquicas, né? Como, por exemplo, divisões como nós temos na Índia, por exemplo, a questão das castas, que longe de um panorama social, que depois se torna muito mais social do que cultural e religioso, há divisões naturais dentro do ser humano, né? Um ser humano que é mais tendente a ser militar, a ser trabalhador da terra, ou trabalhador em geral, ou a ser sacerdote, mas tirando essas divisões naturais que são do indivíduo e o indivíduo tira de si essa vontade para inserir-se dentro de uma realidade maior, a coletividade por si só não tem forças de agir porque ela não existe. Não existem as divisões de classe nesse sentido metafísico, de que o pobre, o trabalhador, o proletário, ele pensa dessa maneira. Não tem como você definir isso metafisicamente. Então, a questão é que o indivíduo, quando ele tem um ato de nobreza contra um grupo que o persegue, contra um grupo que persegue a fé, ele não está lutando contra esse grupo. A luta dele é contra si mesmo, contra a sua individualidade, contra o seu pecado e contra o seu erro, contra a sua condição de humano pecador. Então eu acho que nesse ponto é que se encontra a grande questão, né? E a gente tem a questão, passando um pouco desse assunto, tem a questão do Orwell, da ideia de que a crença inicial é por si só positiva e a sua deturpação é o problema, né? Mas, logo no começo, o próprio Porco fala sobre quando a raça humana estiver extinta, nós dominaremos. Ele é muito mais positivo, né, do que o Marx, que fala sobre a extinção das raças superiores, das raças inferiores. Marx fala abertamente sobre
as raças inferiores irão perecer no holocausto revolucionário, né? Mas, entre linhas, o porco também fala isso, que quando a revolução for completa, o ser humano vai morrer, o ser humano que simboliza o opressor, pessoa que é mais poderosa do que o proletário, que no caso é o animal. Então, como o próprio Rodrigo dizia, a ideia em si está errada. Basta você saber ler, basta você saber entender a questão de que, desde o início, a ideia está errada. Não porque os animais não mereçam, animais ou proletários não mereçam ser explorados. Não é essa a questão. Acho que nem o animal, o proletário muito menos do que o animal, mereçam a exploração desse nível. Mas que tentar mudar a estrutura da realidade para fazer com que isso não ocorra é simplesmente impossível. É simplesmente impossível. Essa questão que tu estava falando do coletivismo, né? É que de fato não tem como você colocar, né? A classe dos dentistas pensa de forma X. O que os dentistas têm em comum? Todos eles extraem dentes, fazem operações e tal, mas todo dentista é liberal? Todo dentista gosta do Flamengo, torce pro Flamengo? Não. Cada dentista é individual, tem a sua individualidade, né? Mas eu vou dar uma exemplificação mais clara. Eu sou negro e me vejo como negro. Eu me caracterizo assim, eu me vejo assim. Porém, eu não concordo com o movimento negro, né? Um exemplo claro, né? Um exemplo que eu gosto muito que eu gostei muito, né, de ver assim, que mostrou a contradição disso aí, tal, foi do jogador de basquete do Orlando Magic, Jonathan Isaac, né? Que quando os jogadores entraram e cantou o hino nacional, todo mundo entrou com a camisa do Black Lives Matter e ele não levantou a mão e não se ajoelhou ao movimento, né? Aí na entrevista, uma das entrevistas, né, diz assim que Isaac foi questionado sobre tudo isso e deu seu ponto de vista. E ele disse: acho que a resposta está em Jesus e não na minha camisa ou na postura durante o hino, disse ele, apontando que vidas negras são importantes para ele, mas que a religião é fundamental. Ou seja, Jesus está acima de tudo isso, né? Os negros merecem respeito, o racismo é uma coisa horrível e tal, mas o movimento negro, né, ele tem uma coisa, um pensamento, uma teoria que por trás dela é algo que vai contra, por exemplo, a religião cristã, né? Então fica muito difícil assim essa questão do coletivismo, né, de querer colocar todo mundo no mesmo barco. Então todo mundo porque quer um objetivo comum. Se fosse assim, eu acho que todo mundo seria socialista no fundo. Se o principal objetivo fosse implementar a justiça, a igualdade não econômica, mas a igualdade assim de direitos, de deveres e tal. Porque todo mundo quer isso, todo mundo quer viver pacificamente, né? Todo mundo quer ter uma vida boa, quer ter oportunidades e tal. Mas não é bem isso que está em jogo, né? Então as coisas são muito mais complexas, complicadas do que muitas pessoas imaginam. Então parece que fica um discurso reducionista, né? E o coletivismo ele tem muito isso, a propaganda coletivista, né? De querer colocar todo mundo nesse barco, né? Então acaba que você tem uma impressão de que o grupo é muito grande. É isso aí mesmo que Maurício falou. Mas eu acho que o grande problema está no cerne, na origem do pensamento filosófico marxista, sabe? Porque você vê a ideia cristã e até mesmo pagã mesmo, você vê na filosofia grega, mas a grande bronca desse lance de dar toda a força ao coletivo e não ao indivíduo, a quase anulação do indivíduo, é simplesmente pela visão materialista que o marxismo tem, né? Porque se só há materialismo, só há matéria, não existe alma. O que é alma se não vamos dizer assim, o nome, a representação da suprema individualidade assim, da pessoa, o que é a individualidade da pessoa? Porque cada pessoa tem uma alma e a alma é sua, ou seja, você é o indivíduo, você é responsável por fazer tudo e você vai prestar conta com Deus de acordo com as coisas que você fez. Mas no pensamento marxista, o pensamento positivista e tudo mais, né, século XIX adiante, você vê a destruição da alma, a destruição do indivíduo em prol do materialismo, né?
Aí, quando só há apenas matéria, tudo se torna, vamos dizer assim, mecânico, causa e efeito. Se você provocar uma causa, você vai ter um efeito X. E nesse tipo de pensamento, o de classe é justamente isso, é você, através de uma causa, provocar certos efeitos, porque eles não acreditam nessa individualidade, mas apenas no que é material. E do mesmo jeito que você pode manipular a matéria, cientificamente falando, você pode manipular o homem, manipular as massas, manipular tudo isso. Por isso que eles sempre acreditam que a solução para os problemas do mundo é de maneira externa. E por isso que eles sempre colidem com as religiões. Sim, sim. E dentro dessa questão, misturando um pouco o que vocês estão falando, por exemplo, a gente tem a grande questão do racismo, né? Tão criticado e, obviamente, com razão por esse ponto pelo movimento negro e todos os movimentos em geral. Mas se você para pensar, a origem do racismo moderno, ela é obviamente materialista. Porque se você para pensar num conceito de alma, o racismo não faz sentido. Se cada indivíduo dentro da sua alma, dentro da sua individualidade, ela tem um quê que transcende o seu corpo, independe da sua cor de pele. Isso não faz sentido nenhum. Então, quando o materialismo chega para dizer que, olha, existem raças, existem uma evolução, então, obviamente, uma raça é mais evoluída que a outra, mais apta, então, ela por si só é melhor. Então, o racismo moderno vem do materialismo, obviamente, por mais que tentem negar. A raiz de tudo isso é material, é física, é corpórea, é biológica. Eles pensam em conceitos biológicos e, abre aspas, científicos na justificativa inicial do racismo no século XIX. Voltando um pouco para a obra, a gente pode raciocinar essa questão, né? E os porcos começam a se ver como superiores por terem mais inteligência. Eles se veem como mais inteligentes e acaba se formando uma estratificação muito mais brutal, né? Como vocês já falaram, a estratificação se torna muito mais brutal porque os porcos, depois os cães e o resto. Então, será que essa tentativa de gnose, né? Essa tentativa de querer se tornar além da ordem natural, além do divino, quebrar todas as barreiras para criar uma igualdade, não acabou invertendo e tornando muito pior a estratificação que já existia? Sim, exatamente, né? Sobre isso, a gente vê na obra, né? Quem lê a obra percebe isso, ou se não percebe, eu vou trazer esse comentário. Que é a sucessiva, né? Quase que em ordem mesmo, numérica, da quebra de cada mandamento que inicialmente foi estipulado. Então você coloca lá os princípios. 1. Qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. No final, andam sobre duas pernas. O que andar sobre quatro pernas ou tiver asas é amigo. Eles modificam isso aqui também. Nenhum animal usará roupa. Eles começam a usar roupas. Os porcos, no caso, né? Nenhum animal dormirá sobre cama. Aí depois eles editam isso aqui e colocam. Na verdade, sobre lençóis, né? Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal e todos os animais são iguais. E no final eles colocam, mas alguns são mais iguais que outros. Então, eu acho que também tem a questão da experimentação do poder, né? E é por isso que as ideologias, tanto de direita, de esquerda, elas, tanto uma quanto outra, têm os seus ideais de perfeição, ou de tentar, na teoria, né, trazer uma sociedade que funcione, que seja, né, boa para todo mundo e tal. Mas quando ela é implementada, as pessoas que dirigem, né, como você falou há pouco, as pessoas que estão à frente daquilo ali, elas acabam experimentando, eu acho que esse gosto, né, justamente do estar acima, do controle, de poder controlar, dessa questão da gnose, né, de ter o conhecimento acima de todos, né, de estar acima de todos, e acabam que isso é um desejo humano. Eu acho que a questão do orgulho, né, é um sentimento luciferiano, né, de controlar, de subverter, de estar acima. E apesar de ser um pouco herético para a gente, né, acho que
tanto para os católicos quanto para, no caso, a minha visão protestante, né, do cristianismo, o John Milton ele faz ele tem uma visão de Lúcifer, né, de Satã no Paraíso Perdido, que é a seguinte: Satã, ele sente inveja porque o Milton ele não acreditava na Trindade, né, então ele negava a Trindade. Então Satã ele sente inveja de Cristo quando Cristo é criado. E no caso, o Lúcifer, o Satã, ele foi criado antes de Cristo. Cristo foi criado em determinado momento e Lúcifer sente inveja dele porque Deus coloca ele no posto acima de todos. Porque quem estava acima de todos antes de Cristo, antes de Jesus, era o Lúcifer. Ele sente inveja daquilo ali porque ele queria o poder, ele era o segundo, né? Ele era o braço direito ali de Deus. E aí depois ele, agora eu vou conspirar, não vou aceitar essa tirania e tal, não sei o que. Então, você vê um pouco disso aí, desses aspectos, né, satânicos mesmo, acho que eu poderia colocar, né, nessa questão do poder terreno. E o ser humano, ele tem também essa inclinação tanto para o bem quanto para o mal. Mas se ele não se voltar para Deus e para a humildade, né, não entender que ele é limitado, o mal sempre vai tomar conta, né? Então os desejos de estar à frente, querer ser maior do que os outros, sempre vai estar. E esse princípio da igualdade, ele sempre vai ser subvertido em algum momento, né? Todos são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. Porque é uma subversão da própria realidade, uma subversão em si de um conceito que por si só é puro. A ideia de serem todos iguais é uma subversão da realidade. Essa igualdade é um conceito, como a gente estava falando, gnóstico, porque ele quebra a individualidade, ele quebra o que nos torna únicos e ele nos coloca no lugar do demiurgo, né? Do demiurgo não, mas de Deus, né? E nos faz demiurgos, né? Nós podemos remoldar a condição humana, nós podemos remoldar o que é o ser humano, o que é o homem, o que é a natureza humana, né? Então, todas essas broncas aí que a gente está debatendo é resumido em Gênesis 3. Você lê Gênesis 3, tem tudo isso. Pois é. É muito fácil de compreender nesse conceito, porque o próprio Deus é Logos, né? Deus é Logos, né? O verbo se fez carne, o verbo é o Logos. O Logos é uma ação pensante individual, né? O próprio Cristo fala que nem o Filho sabe a hora, apenas Deus Pai. Isso é no sentido de quê? De que não é algo planejado o fim do mundo. Quer dizer, é planejado, mas não tem uma data certa. É um ato da vontade, é um ato do Logos, né? Então, nós, como imagem e semelhança de Deus, também temos o Logos. Então, criar a igualdade é destruir a individualidade e destruir essa centelha divina que é o Logos. Então, como pode-se gerar algo bom destruindo a centelha de Deus em nós, que é o Logos, que é a imagem e semelhança? Voltando um pouco à obra, né, a gente pode raciocinar, voltando mais para a questão da Rússia soviética, né, a formação da Rússia soviética, do stalinismo. Eu estava vendo uma notícia falando sobre a questão da informação até hoje na Rússia, né? Falando que na Rússia as pessoas mal têm informação sobre a vacina russa. A única pessoa que se pronunciou na Rússia sobre a vacina russa diretamente foi o Putin, né? Então, pensando hoje em dia, no ambiente moderno, será que a Rússia realmente se modificou, se afastou da realidade soviética? Rodrigo, eu acho que você sabe um pouquinho mais sobre essa questão. Olha, eu acredito que sim, viu? Assim, houve sim um afastamento, embora certas estruturas, querendo ou não, sejam relativamente mantidas, né? Mas o Putin, a Rússia em si, ela vem tentando afastar um pouco desse legado soviético, devido aos grandes broncas e traumas gerados, né? O próprio sucessor de Stalin já queria apagar o que o Stalin fez, diminuindo. Se você for ver no metrô de Moscou, que tem, é bem interessante lá, depois vocês procurem no Google, que no metrô existem várias esculturas, foi feito no tempo de Stalin, e tem várias esculturas, cada uma segurando um arco, representando uma classe social, assim, o cara do campo, o trabalhador da indústria, não sei o quê.
E o curioso é que todos eles estão, assim como o Atlas, estão suportando, segurando os arcos do metrô. E só a título de curiosidade, isso aí foi o jeito que o arquiteto teve de expressar o quão repressivo e opressivo era o governo stalinista. E com a sucessão do governo de Stalin, houve essa tentativa de apagar e de desestalinizar, tirar o culto à personalidade e tudo isso. E, de fato, lá não é feito aqui o Ocidente livre, em que as pessoas, né, querendo ou não, falam o que quer, como que quer, mas há uma tentativa de recuperar um pouco das tradições das coisas que foram perdidas no tempo pré-União Soviética, né? E muito se há uma confusão de dizer a Rússia é de direita, a Rússia é de esquerda, o povo russo pensa de direita, pensa de esquerda, a galera ainda é comunista, não sei o quê, mas é muito mais complexo. Se você quiser compreender um pouquinho, tem um site bastante interessante que fala sobre como pensam o pensamento lá de lá, né, que é o que a galera chama de quarta teoria política, o eurasianismo, e é o Lejovitrix Blogspot, alguma coisa assim, tem muita coisa lá. E interessante. Não estou dizendo que eu concordo com tudo lá, não, mas se você quiser compreender, tá lá. É o que falam muito do Dugin, né? Dizem que, enquanto analista, o Dugin para quem não sabe, o Alexander Dugin, ou Alexander Dugin, é o braço direito. Ele é um verdadeiro guru do presidente, não é o que falam do Olavo, não. Ele realmente fala e acontece, né? Um cara que tem influência de fato no governo russo, é um criador dessa ideia de quarta teoria política, que tem novos nomes, né? Tem alguns nomes, tem eurasianismo, foi se modificando um pouco com o tempo, que a ideia principal é a união dos acertos teóricos do marxismo, liberalismo e até do nazismo, para vocês terem uma ideia. Mas assim, a modificação russa, ela se dá nesse parâmetro ideológico, mas ela se dá no estrutural. Você falou um pouco do culto à personalidade, mas a gente vê na Rússia bastante culto à personalidade do Putin, né? Não tanto quanto eu já era stalinista, óbvio, mas a gente vê um pouco desse culto à personalidade. E acho que estruturalmente, e nisso vocês podem ler naquele livro Desinformação, só não lembro, é o Ion Hypatypa, é o nome do autor. Ele explica como, pós o Stalin, o seu sucessor, mesmo querendo se distanciar, manteve muitas das políticas, matou muita gente também, né? Então eu acho que essa tradição de se distanciar do Stalin está mais ligada com a ideia do pensamento revolucionário de dizer que tudo que veio antes é retrógrado e o que vai vir no futuro é melhor, do que se desligar de fato do Stalin. A gente vê que os caras sabiam que Lenin era tão brutal e cruel quanto Stalin, não foi mais porque Stalin teve mais tempo de poder, mas os caras ainda têm a múmia do Lenin lá. Mas realmente há uma modificação ideológica na Rússia que é muito difícil de analisar, muito difícil de compreender, mas você vê que tem as raízes ainda daquilo. Aquele mal que se fez, né, não se acabou, né? Não fincou raízes ali e é muito difícil de retirar muito daquilo ali. Apesar de, provavelmente, creia ou não, eles estarem numa situação talvez melhor que a do Ocidente culturalmente, mas ainda assim há graves problemas. Olha, Carlos, eu não sei se esse lance de culto à personalidade ao indivíduo, ele seja de fato exclusivamente só por causa do Stalin, né? Você vê que existe uma tradição, querendo ou não, disso na Rússia. Você vê desde o Principado de Moscóvia, desde como é que se diz, da dinastia Rurikovich, com o Ivan Terrível e tudo mais. Existe esse lance do líder forte, do cara forte que vai lá e bota a ordem na casa, né? Vocês têm os czares e tudo mais. Eu acredito que esse lance do culto a Putin é mais por uma tentativa de fazer um neo-czar com ele, porque se você for ver a ideologia russa, como ele está se reaproximando, a tentativa de trazer os aspectos pré-revolucionários para tudo isso, de volta à tona, eu acho que tem mais relação com isso, porque existe essa tradição. Nunca teve uma democracia
na Rússia. A única democracia, assim, entre aspas, que teve foi pós-União Soviética. A gente vê que o cara tá indo por, sei lá, 23 anos, 25, 24 anos. Eles não estão acostumados com isso. Por sinal, acho que seria até um assunto para um podcast, hein, galera? Pois é verdade. É verdade. A gente tem mania de querer medir pela nossa régua, né? Não dá para medir a Rússia pensando no padrão ocidental, baseado nos conceitos principalmente norte-americanos de democracia, liberdade de imprensa e tudo mais. Isso são padrões ocidentais. E a Rússia, apesar de ter uma parte na Europa, é muito mais ligada ao Oriente do que ao Ocidente, com certeza. Eles têm padrões muito diferentes, né? É impossível julgar. Por isso que a gente diz, né? Assim, o Putin não é um amigo do Ocidente. Certamente não. Ele não gosta do Ocidente. E muitas das coisas que ele não gosta, ele está certo em não gostar, né? A gente sabe disso. E é realmente muito, muito difícil julgar a Rússia. É muito difícil analisar a questão russa. Como você falou, realmente há esse culto à personalidade. Você lê no Dostoiévski a questão da religiosidade russa, como é diferente da religiosidade ocidental, principalmente na ideia católico versus ortodoxo, né? Tem uma estrutura muito diferente, muito mais mística. É muito interessante essa ideia. Eu acho que isso também encela o governo russo e a estrutura política russa. É muito complexo julgar e talvez tenha muito disso de fato. Da personalidade de Stalin já vem adiante, e não que seja do próprio Stalin. Eu acho que o próprio comunismo, sendo instalado na Rússia, um país agrário, ele se modificou muito a partir da Rússia, não modificou tanto a estrutura russa, né? Você tinha a ideia do servo, né, na Rússia, que era o cara que era basicamente um escravo, com poucas diferenças. O czar, acho que é o Nicolau I, acaba com a servidão e tudo mais, mas pouco depois você tem a Revolução Russa, que instaura algo muito parecido, né? Você é servo do partido. Do partido, né? É que nem a frase que eu gosto bastante de falar, né? Que o capitalismo, ele é a exploração do homem pelo homem, entendeu? E o socialismo, ele é o contrário. Exatamente. É exatamente isso aí. E eu acho que nesse ponto a gente pode até relembrar o final da obra, que é quando é impossível diferenciar os porcos dos homens, né? Inclusive, uma curiosidade é que quando fizeram a edição americana dessa obra, da Revolução dos Bichos, eles cortaram isso, porque dava a ideia de que no final os dois se equivaliam. E eu acho que de fato tem muita razão nisso aí. Né? A gente sabe que atualmente o capitalismo, eu acho que é a melhor descrição possível que eu já ouvi do capitalismo foi o Tucker Carlson que falou, inclusive no vídeo que você mandou, Rodrigo, que ele fala que é o que tem, não é a melhor coisa do mundo, mas é o que temos, é uma espécie de mal necessário. Ele garante prosperidade, ele garante um pouco mais de liberdade, ele garante um pouco mais de garantias de sobrevivência, emprego no mundo atual, né? Mobilidade social, mas ele também abre ao reino de um materialismo enlouquecido, né? É aquela ideia de que se nada tem valor, tudo tem preço. As coisas deixam de ter valor intrínseco, né? E passam a ter um preço. Então a ideia de ter filhos não tem mais valor nenhum. Então você pode colocar um preço para tirar o seu filho, para matar o seu filho. Que Bauman, né? Um esquerdista muito bom, socialista muito bom. Outra coisa, né? Que se alguém que está vendo o podcast e se diz de direito conservador, meu amigo, não deixe de ler as pessoas, não deixem de ler os socialistas, não deixem de ler a galera da Escola de Frankfurt, Theodor Adorno, Horkheimer, Zygmunt Bauman, essa galera, porque eles têm muita coisa para ensinar, muita coisa. Fala muita baboseira, mas também tem muita análise boa e interessante, né? E esse lance que Carlos falou é justamente isso, né? Quando o capitalismo, ele toma o posto de religião, a galera meio que bota ele, diviniza e centraliza. Não, a minha vida é isso. A cosmovisão, o jeito com o qual a gente lida com as pessoas, com que a gente se relaciona, nossas interações, elas perdem um valor e acabam tornando preço. Você racionaliza, você
como é que se diz? É o que Bauman chama de sociedade líquida, né? Porque nada tem mais estabilidade, porque nada tem valor, tudo tem preço, tudo é muito instável. Você está com uma pessoa, você namora com uma pessoa, mas aquela pessoa ela te dá um prejuízo, seja ele financeiro ou emocionalmente, você descarta ele assim como descarta o produto. Ou seja, a métrica que era antigamente metafísica, religiosa, cultural, tradicional, ela passa a ser agora como é que se diz? O mercado, né? O capitalismo é um sistema assim que a gente, né, que acaba sendo muito crítico do marxismo, do socialismo, critica muito esse lado, mas a gente não pode tirar a razão, né, também, pelo menos dessa parte da filosofia dos marxistas, em enfatizar essas críticas ao capitalismo, porque o capitalismo, de certa forma, também é anticristão, né? Ele também traz justamente esse nivelamento através da questão da moeda de troca, né? Tudo é moeda de troca, tudo. Porque, se por um lado, né, socialismo é a grande teoria da esquerda, o capitalismo é a grande teoria do liberalismo, né? Dessa direita liberal. E eu acho que eu venho me... Isso eu posso mudar, né? A coisa que eu tenho certeza hoje é de que eu sou cristão, né? Seguidor de Cristo, mas me vejo como conservador, mas porque o conservadorismo é uma visão que ela vê o indivíduo, né, como tal, e que ela não se prende, né, a não é uma ideologia em si, ela não propõe nada para que a sociedade modifique de alguma forma, né? E também é uma visão pessimista, né? No sentido de que não dá para implementar esse algo perfeito, esse regime perfeito na Terra, de fato, justamente porque os seres humanos, né? Como o Scruton tem aquela obra a natureza humana, que eu estou muito a fim de ler, pela pegada dos escritos dele, eu tenho a ideia de que aquela obra vai tratar justamente sobre isso, sobre a natureza humana enquanto limitada, né? Então a gente tem esse aspecto limitado e justamente por sermos limitados não temos como criar algo perfeito. Tem esse raciocínio também. A nossa natureza, ela é limitada, ela é fraca, ela sempre vai tender ao erro, né? Por mais que busque o bom, o belo, o perfeito. E pior ainda, né? Esses regimes eles já não buscam mais isso. Então aí que se torna pior mesmo. Pois é, aí ainda tem uma questão, né? Porque tem uma diferença que muitas pessoas não sabem entre capitalismo e liberalismo, né? O liberalismo, por si só, também é uma ideologia. E o capitalismo é basicamente um sistema econômico. O capitalismo aconteceu. Ninguém planejou o capitalismo. Ninguém parou para pensar, meu Deus, agora vamos começar aqui a comercializar essas coisas que a gente está pegando na Índia para juntar capital, para nos tornar... Não, ninguém pensou isso. O capitalismo, assim como outros sistemas econômicos e sociais, o feudalismo e tudo mais, acabou acontecendo. Da racionalização dele e dos impactos que ele gerou socialmente, surgem ideologias, né? Surge o liberalismo inicialmente, surge o marxismo posteriormente e tantas outras, né? O Papa, eu não me recordo qual foi, ele falava o seguinte, que eu acho que é o Leão XIII, não tenho certeza. Eu acho que é Leão XIII. Ele falava que o liberalismo gerou o marxismo. E se você para pensar, é real, né? Porque assim, a ideia primeiro do liberalismo é o seguinte, todos os homens são iguais perante a lei e tudo mais, e temos que ter liberdade, temos que ter igualdade, fraternidade, tal, define todos os direitos. Os franceses criam a Carta dos Direitos do Homem e não do francês, então eles definem o que o homem precisa para ser de fato um homem, com seus plenos direitos e tudo mais, né? Universalista, né, a ideia. Bem universalista, exatamente. E a consequência natural de alguém pensar, tá certo, somos todos iguais, temos todos os mesmos direitos, temos liberdade, mas por que tem que ter desigualdade social? É uma consequência natural.
É uma consequência natural. Então, a principal coisa da ideologia também é que ela sempre puxa algo pior. Ela não para por si só, né? Ela tem o futuro ideal previsto, e esse futuro ideal previsto, ele sempre aumenta, né? Se antes era todas as pessoas vão ter pão e trabalho, paz, pão e trabalho, né? Vão poder comer, vão poder trabalhar tranquilamente, vão ser iguais uns aos outros, vão ter direito de votar. Ok. Aí depois, ó, você vai ser igual racialmente, você não vai ter mais nenhum histórico de preconceito, a sua sexualidade vai ter que ser totalmente aceita, e sempre vai aumentando a aposta para ser algo maior e algo futuro que justifique o que vai ser feito em nome disso, né? Então, esse é uma grande questão da ideologia, de como o liberalismo gera o marxismo, que gera outra, e sempre o seguinte, sempre considerando a anterior como retrógrada, como antiquada, e o grande erro, muitas vezes, daqueles que acham que são conservadores, ou que de fato se dizem e tal, e acreditam, é que em vez de querer realmente conservar algo, de ter uma tradição, que é a tradição do Ocidente, eles simplesmente pegam a ideologia anterior e defendem. Pois Então, é, né? eles são conservadores da ideologia anterior, e não da tradição do Ocidente, né? O cara É, o pegar, cara... não, eu sou conservador porque eu sou um liberal. É que nem a galerinha do site verde fala, sabe, proibido. E o conservador de hoje, ele conserva uma revolução. Isso aí pode ser facilmente retratado na mitologia, né? Você vê, a revolução quase é um filho que se revolta contra o pai, né? É Urano que gera Saturno, Saturno se revolta contra Urano, aí depois vem Júpiter, Júpiter se revolta contra Saturno, aí depois quem será o próximo que vai se é Júpiter, é Zeus, galera. Se revoltar contra ele. E são esses ciclos, né? Que vão acontecendo eternamente. E do mesmo jeito como é que se diz? Eles são implacáveis, pedem uma pureza e tudo mais. Corta essa parte final aí. Eu fico pensando então qual seria a saída, né? Qual seria a solução. Poderia dizer simplesmente que é Cristo e ponto e tal. Só que como é que a gente vai viver de fato? Porque até Cristo não voltar, sabe-se lá quando é que ele vai voltar e tal. Eu gosto de pensar, né? Com a idade que eu tenho, eu sou muito novo, que eu sou muito burro. E eu sou muito jovem, né? Para poder dizer alguma coisa. Então, a saída que eu vejo hoje, é uma saída individual. E essa saída individual é a busca do conhecimento, a busca da verdade, né? A busca de conhecer primeiro o mundo, né? Porque se o mundo é tão complicado, por que aos 20 e poucos anos eu posso ter a certeza de algo? Acho que às vezes todo mundo acaba entrando, né, em discussões discussões assim, não de briga, mas de conversas assim, de discordâncias com colegas, amigos e tal. Não, eu acho que o capitalismo é mais legal do que o socialismo, não sei o que e tal, não sei o que. Mas no fundo, sempre fica isso pra mim, eu não sei pra vocês, aquele vazio de... Eu não sei se eu concordo realmente com isso, não. Eu acho legal, talvez seja mais legal do que esse outro pensamento aqui. Mas ainda não li o bastante pra dizer, para bater o martelo. De fato, eu vou defender isso aqui e pode vir uma pessoa brigar comigo e eu vou brigar por causa daquela causa. Eu acho que a única coisa que vale a pena eu brigar com a idade que eu tenho, né, que eu tenho a certeza que eu poderia entrar numa briga, é para defender minha família, meus amigos e o meu Deus. Mas fora isso, né, algum tipo de filosofia ou estrutura de pensamento, eu realmente sinto um vazio em relação a isso, né? E eu vejo que tem muita gente que parece que já tem a certeza absoluta, né? Ou pelo menos age como se tivesse uma certeza absoluta sobre ser X ou Y, Z. E eu acho que a saída é você estudar muito, ler muito e trabalhar e viver sua vida, né? Mas enquanto você está vivendo a vida, você vai lendo muito, estudando muito e compreendendo que você é limitado e burro. E talvez um dia, daqui a 20 ou 30 anos, você consiga encaixar ou defender algo com alguma coerência, como fez o Orwell, né? Porque
ele se via como socialista, mas ele via, poxa, eu tenho que ser honesto e fazer essa crítica aqui, porque tá tudo errado, não tem como, eu não tô sem saída. E eu acho que a honestidade dele é esse ensinamento, né, desse podcast também, pra gente. Fica isso aí pra gente. É verdade. Eu acho que assim, no quesito socialismo e capitalismo, você defende pela simples realidade, né? Porque diz, olha, bicho, eu quero ter o que comer. É uma defesa simples nesse sentido, mas no sentido de defender o liberalismo, de defender o regime americano, defender a ideia norte-americana do que é capitalismo e tal, é absurdo. Principalmente hoje em dia, a gente vendo o que as grandes empresas estão fazendo contra a população, é uma tirania que nem Stalin tinha esse poder. Nem Stalin tinha esse poder. Então, por si só, nenhum regime é positivo ou negativo se você parar para pensar, né? Mas é que você tem que calcular, fazer o cálculo humano. Dizer, olha, isso aqui pode ser legal, mas o que é que a ação humana vai fazer disso? O que é que o ser humano vai fazer disso? Então, a grande vantagem do capitalismo em geral é que ele necessita um pouco menos dessa ação humana. Ele necessita menos de controle, né? A vantagem do capitalismo, não do liberalismo, é que ele precisa de menos controle, né? Mas quando você bota muita ação humana no socialismo, por exemplo, aí que tudo piora de vez, né? Mas realmente, para você defender, você acaba vendo que, em geral, está defendendo a última revolução. Só isso, né? E isso é um problema gravíssimo. Quanto ao Orwell, eu acho que a principal qualidade dele é essa, né? Por um lado, a honestidade dele é tão grande que ele deixa transparecer talvez algo que nem ele tivesse noção, que é a ideia de que as coisas dariam errado de qualquer forma, seja com Bola de Neve, seja com Napoleão, seja quem for, as coisas acabariam dando errado. E eu acho que o sentido é esse, né? Ainda que você tenha uma convicção plena, né, de algo, que alguma ideologia política, se você tiver sempre a convicção de buscarei a verdade acima de tudo, fazer que nem o cavalo, né? Trabalharei ainda mais, buscarei a verdade acima de tudo, você acaba saindo dessa, né? Eu acho que a misericórdia divina é muito grande a ponto de conseguir dizer que, olha, você é falho, limitado e está no caminho errado. Você tem Agostinho, por exemplo, Santo Agostinho, ele estava no caminho errado, e Santo Ambrósio chega para a mãe dele e fala, olha, eu não vou debater com ele, porque ele está buscando a verdade de fato, e ele vai sair sozinho do erro. E acho que era o maniqueísmo, né? Que ele estava no maniqueísmo. Era maniqueu. É isso. Então ele acaba saindo disso, porque ele, mesmo estando no lugar errado, ele buscava a verdade. Então a busca pela verdade tem essa libertação, né? Bater e a porta será aberta, né? Peça e você alcançará. Então pedir sempre o alcance da verdade. Pedir, olha, eu sou limitado, eu acho que isso aqui está certo, mas eu vou buscar a verdade. Então, aquilo que a gente falou no último podcast sobre ler os críticos, ler as pessoas que você considera tão erradas, que são seus inimigos políticos, ideológicos, seja lá o que for, e ver que, olha, esse cara aqui pode estar certo, né? Isso é muito importante. Rodrigo, você tem alguma coisa para dizer? Nessa pegada aí mesmo, porque você fuja de ideologia, velho. Fuja de ideologia. O ideólogo é o cara que está no manicômio, ele vê um jardim bem grande, assim como o Chesterton dizia, e diz, nossa, o mundo é isso aqui. Ele não consegue enxergar nada além do mundo. A ideologia, seja ela liberal, socialista, fascista, o escambau, o que for, ela é uma mutilação da realidade. Tem um pouco, sim, de verdade no socialismo, no liberalismo, mas o problema é que ela dá um zoom nesse pedaço e diz que aquilo é o todo. E buscar a verdade é buscar compreender o máximo possível o todo. Enquanto você usa só apenas a lupa da ideologia, você vai ficar focado naquilo ali, naquilo ali. Você vai, assim como o marxista, reduzir a vontade, a ação humana, a simples, sei lá, relações de trabalho e luta de classes. Você, como liberal, vai reduzir tudo a trocas espontâneas e comércio e tudo mais. Mas o que move o homem está muito além disso. O que leva um monge tibetano a atear fogo em si mesmo no protesto no Vietnã, sei lá, não é o que o marxismo diz como finalidade do homem, não é o que Hegel diz, não é o que o liberalismo diz, não é nada que isso diz. Por quê? Porque o que
o que move a ação do homem vai muito além do que essas simples mutilações. São convicções religiosas, afetivas, econômicas, sociais, culturais, são tradição, tudo isso junto, não, nenhum separado. Então, como o Carlos falou, busque a verdade, bata na porta que você vai ser nocauteado por ela. Não tem como você vencer a verdade. Tem como ser só vencido. Então, just do it. Exatamente isso aí. Os grandes filósofos, né? Pelo menos os que realmente influenciaram as coisas, tiveram um pensamento que influenciou todo o Ocidente, em geral eles não tinham um pensamento ligado a uma estrutura formada para ser colocada em prática. Você vê o Sócrates, ele tem ideia sobre a condição humana, sobre a ética humana, o que é bom, o que é belo e tal. Ele não dá uma estrutura de poder formada para você. Pronto, faz isso aqui que vai ficar tudo perfeito. O Chesterton, ele cria uma teoria política chamada distributivismo, mas o distributivismo é muito mais uma questão meramente econômica e prática do que, por si só, uma teoria política que trata da condição humana. Não, é uma teoria econômica. Impraticável nos dias de hoje, talvez, né, com a condição de mundo globalizado que nós temos, talvez impraticável. Mas é apenas uma teoria econômica. Ele trata muito mais da condição humana no quesito de compreender a alma humana e não de modificá-la, né? Então fica um pouco dessa lição. É verdade, né? Porque até você pode procurar e perceber que esses grandes filósofos, o pessoal que impactou, eles têm algo em comum, que era a humildade, né? Eu só sei que nada sei, a gente não é, eu sou modesto, não sei o quê. É que ele tem a humildade de saber que em certos aspectos da natureza da realidade ele não tinha o conhecimento. E isso é o ponto de partida para ele buscar o conhecimento. É saber que ele não sabe da totalidade. E se você perceber, todos os ideólogos ele tem plena certeza de saber como funcionam as coisas, ou seja, não são humildes. Eles comem do fruto proibido oferecido pela serpente, conhecem o bem e o mal e, vamos dizer assim, eles querem ter o conhecimento do bem e do mal que Deus tem. E o conhecimento do bem e do mal que Deus tem é o próprio bem e o mal. Ou seja, eles querem mudar o bem e o mal, mudar a realidade, fazer as coisas. Eles se põem no trono de Deus. Todo ideólogo é um gnóstico. Ele olha assim e diz, olha para a estrutura da realidade e diz, Deus fez desse jeito, se fosse eu tinha feito melhor, eu tinha feito diferente. Assim como a estrutura civilizacional. Porque do mesmo jeito que o capitalismo não foi pensado, as religiões não foram pensadas, nada foi pensado. As únicas coisas que foi pensado e feito em papel, em livro, em caneta, em universidade, foram as ideologias, foram os sistemas políticos que mais mataram pessoas ao longo dos séculos. O nazismo foi pensado em universidade, muito antes de existir. O socialismo também, tudo isso, entendeu? E uma grande lição que a gente tem que levar na busca da verdade é ser humilde. É ser humilde, de saber que você não tem o conhecimento, que você não sabe a solução para o problema, você apenas busca a verdade. Se você vê um defeito, faça feito Orwell, mesmo que seja dos seus compatriotas, seus companheiros que têm o mesmo pensamento que você, faça uma autocrítica, diga que aquilo está errado, deixa que aquilo ali está fugindo dos trilhos, mas, acima de tudo, seja humilde. Eu acho que a ideia é bem por aí, né? A lição do Orwell é a lição da honestidade. E eu acho que o Orwell viveu muito pouco, né? Ele morreu muito jovem. Muito jovem não, mas ele morreu jovem, considerando assim que o gênio político daquele, assim, como ensaísta, como escritor, como romancista, como jornalista, ele era um grande gênio e cada obra dele é uma maravilha. É uma pena. Se ele tivesse morrido com 100 anos, ainda era muito jovem, né? Mas, de qualquer forma, acho que o grande ensinamento que fica é a humildade, né? E a honestidade. Quando você consegue ter essa honestidade política de dizer para pessoas que você só tinha a ganhar, o Orwell era um gênio e só tinha a ganhar, dizendo para todo mundo que, olha, a União Soviética é uma maravilha, lá é uma maravilha e tudo mais, e muitos escutariam ele, mas sendo quem era e tendo a honestidade que tinha,
ele conseguiu transcender. Então, Orwell, hoje em dia, é um grande escritor, é talvez um dos mais influentes do século XX, porque ele se pôs acima da própria ideologia dele. Ele não abdicou, mas ele se pôs acima dela. E talvez, se tivesse vivido um pouco mais, talvez ela tivesse abandonado, porque a preocupação real dele, como ele mesmo diz, não era com o socialismo em si, era com os mais pobres. Ele fala isso. Minha preocupação, até hoje, não sei ao certo se sou socialista. Sei que me preocupo com as classes inferiores oprimidas. O que impediria do Orwell ter uma conversão, uma luz, uma percepção de que, olha, a única preocupação real que você pode ter com os oprimidos é através de um prisma da cultura ocidental, do cristianismo. É a única forma que os pobres realmente podem ser bem tratados, terem suas vidas melhoradas e sua condição humana respeitada. Porque não é só o valor financeiro deles que tem que melhorar, mas a condição deles enquanto ser humano. Olha, você é pobre, você é trabalhador, mas nem por isso você vai ter que não ter uma família, que é o que o liberalismo pede do pobre hoje em dia. Diz, olha, você é pobre, você vai ter direito a comprar um telefone, você vai poder ter um carro, mas é melhor você não ter filhos, é melhor você não ter um relacionamento, é melhor você ter uma vida fútil, compre tudo que você quiser, mas seja fútil, seja vazio. E isso é muito pior do que muitas escravidões, né? Então, é um ensinamento que fica. E aí, gente, mais algum comentário final, mais algum último apontamento? Acho que não, acho que é isso, né? Esses são os. Inclusive, a gente acabou chegando nesses ensinamentos que são a suma do cristianismo, né? A humildade. É a suma do Sermão do Monte. Cristo ensina a ser humilde, né? Tá abaixo. É inclusive o primeiro mandamento, né? Você tá abaixo de Deus, né? Ver ele como superior e não vir com essa ideia de moderna de para além do bem e do mal, né? Do Nietzsche. Vamos buscar uma terceira via, né? Vamos buscar superar isso daí. E acaba que você se coloca no lugar de Deus, né? O homem quer se colocar no lugar de Deus. Pois é, então, e aí, Rodrigo, algum ponto? É isso aí mesmo. Um beijinho pra galera e eu ia dizer que tenho muito amor pro Benjamin, o melhor personagem do livro. Pois é, porque os burros vivem muito. Mas assim, é isso aí, gente. Esse foi o nosso episódio. Se inscreva, deixe seu like. Se você discorda, se você concorda, deixa um comentário aí embaixo dizendo que ponto você concorda, que ponto você discorda. Se você achou a nova teoria política que vai consertar todos os erros, continuar cristão e deixar todo mundo rico, escreve aí embaixo, a gente tá louco para saber, né? E é isso. A gente vai terminar com o Ato de Abandono. Tá no livro do Jean-Pierre de Cassot, O Abandono à Providência Divina, que é um livro muito legal, eu recomendo muito a leitura, tá? Ato de Abandono. Ó meu Deus, eu não sei o que hoje me há de suceder, ignoro por completo, mas sei certamente que nada poderá acontecer-me que vós não tenhais previsto, regulado e ordenado de toda a eternidade, e isto me basta. Adoro os vossos desígnios impenetráveis e eternos, e a eles me submeto de todo o coração. Quero tudo, aceito tudo, e uno meu sacrifício ao de Jesus Cristo, meu divino Salvador. Peço-vos em seu nome, e pelos seus merecimentos infinitos, paciência nas minhas penas, e submissão perfeita e inteira a tudo que me suceder, segundo o vosso divino beneplácito. Assim seja. Amém. 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 Amém, gente. Então é isso aí. Se inscreve no canal, segue a gente no Spotify, no Instagram, e até a próxima. Beijo do gordo. Ativa o sininho. Ativa o sininho também, aí. Até mais. Escuta a música aí que a gente, na música final, vai criticar ainda mais todo tipo de ideologia. Até mais. Com barulho da pisadinha. Gardons la tradition chez nos vieux premiers amis. La France est aux Français, travail, famille, patrie. Nos devis sont fixés.
gardons la tradition. Dehors, restons libéraux, valets les communistes, complices des bourreaux, compères des socialistes, plaqués bannières de chrétienté, contre-révolution. Notre honneur et fidélité, gardons la tradition. Nos alliés ils ont trahi,